Olá, hoje nós estamos no terceiro episódio dos nossos podcasts e a gente queria até aproveitar e fazer uma retrospectiva, porque apesar de terem sido dois anteriores, teve tanta coisa legal, né? A gente escolheu a dedo assuntos muito interessantes e muito gostosos de conversar aqui nessa mesa. Então, a gente trouxe a nossa equipe. E aí que fez lembrar um pouco também da nossa história como um todo, né? Que Uhum. quem diria, né? Enfim, quem diria ou não, porque eu vou contar um pouquinho. Eu conheci a Jéssica, a gente estava falando agora em 2016. 2016. Eu fui te visitar com uma cliente da empresa. Você era cliente da empresa que eu trabalhava. E ela estava numa fase de transição. Eu falei, gente, eu quero trabalhar com essa pessoa. Foi um negócio assim, amor à primeira vista. Falei, não é possível, você vai transição para onde? Eu conheci ela em meia hora, eu falei, não, se for para transição, vem para transição para minha empresa. Foi bem assim. E foi mesmo, né? E aí logo você tinha uma loja na época, Sim, logo veio trabalhar na empresa que eu tava e a gente ficou 3 anos 3 anos. trabalhando juntas, sempre muito em sinergia, né? E por conta de outras coisas, outros caminhos. Você saiu, eu continuei nessa empresa, saí, fui fazer outra coisa, você foi fazer outra coisa. Aí um belo dia, vamos tomar um café? E aí conversa vai, conversa vem, depois já tinha filha grande já tinha mudado tanta coisa, Já, né? já, verdade. E a gente, primeiro, conta um pouco também, né? A gente começou pensando numa parceria, numa união de forças para fazer um produto, né? Isso. E daí, quando, se eu não me engano, foi em novembro do ano passado. Já tem um ano. Já tem um É, ano desse café. Isso passa muito rápido. é. Daí eu já estava com a Next, né? Uhum. Inteligência comercial, então já tinha esse projeto comercial, principalmente focando nas prospecções e tudo mais. E como a gente já se conhecia, né? Falei, bom, Mariana, então trazendo, a gente consegue montar um produto trazendo as nossas habilidades, focando aqui na área comercial e você vai agregar para a gestão, porque eu sentia que até aconteceu aqui, né, no podcast nosso, que a gente trouxe os nossos clientes da Tercom. É, acontecia muito de eu ter dificuldade, muitas vezes, em conduzir uma boa consultoria comercial, porque eu ficava muito focada no comercial. E muitas vezes o impacto negativo do comercial era refletido em outras áreas ali, Uhum, né? uhum. Mas eu não podia chegar no cliente achando que eu ia conseguir resolver todos os problemas dele. É, Né? Então, eu sentia mesmo que faltava e agregar, e foi o que a gente percebeu. Essa é, gestão, esse alinhamento de identidade estratégica, cultura, enfim. é. Eu também estava pensando a mesma coisa. Eu pensei, nossa, eu sei fazer isso. Mas sempre quando fala-se de estratégia, fala-se de comercial e vendas, eu falei, tá, como é que eu vou fazer tudo, né? E Exato. aí a gente estruturou, esse produto começou a dar muito certo. Inclusive, o primeiro cliente que a gente fez junta foi a Tercom, Sim. que também veio no nosso podcast aqui, no segundo episódio. E foi muito legal, atendê-los, né? A gente colocou bastante coisa do escopo juntas, né? De gestão com comercial. E isso foi dando certo, a gente foi pegando outros clientes, até alguns clientes ainda em aberto, ainda dentro do processo de consultoria. Sim. E. Ah, eu já sabia, né? Porque, assim, desde quando eu conheci a Jéssica, eu queria trabalhar com a Jéssica, então, assim. E aí a gente tem muita sinergia mesmo, a gente Sim, é conversa verdade. muito, a gente fala das nossas mazelas. A gente pensa parecido para algumas coisas, para outras não, que isso é muito bom, né? É, Tem ideias é. complementares em outras áreas, E então. aí a gente conversa e sempre chega num ponto em comum, e é isso que faz o negócio crescer também. Sim. E aí, com isso, vem a tudo, né? É a união dessas duas forças, é olhar os nossos clientes, as nossas empresas, clientes, como um todo mesmo, né? Exatamente. E aí, no podcast que veio a nossa equipe, depois que a gente se juntou, a gente foi agregando pessoas também. Já tinha a Carla, que já trabalhava com a Jéssica, e a Márcia veio trabalhar com a gente na mesmo feeling. Eu olhei para a Márcia e falei, eu quero trabalhar com essa pessoa. E eu fiquei, Verdade. eu fiquei pensando naquilo meses, porque eu falei, ela seria tão boa para a empresa, mas não era o momento, né? Uhum. Aí, um certo momento, olha, precisamos contratar uma pessoa. Na hora, eu falei, Jéssica, eu tenho uma pessoa. E a Márcia nem imaginava
que na conversa que eu tinha tido com ela, eu tinha essa intenção, e eu já tinha essa intenção há meses, né? E Foi um acerto. deu muito certo, assim, a junção da Márcia com a Carla, que já estava na equipe, foi muito legal, a sinergia continuou, e elas são competentíssimas. A gente fala assim, meu Deus, que Verdade. pessoas competentes, é tão bom, né? Verdade. A gente fica Trabalhando. tranquila, né, com o que a gente delega. Elas, dentro das especialidades delas, dão conta ali. Elas são muito boas. Elas são especialistas, né? Para quem não viu o segundo episódio, são especialistas na parte de prospecção ativa, nas ligações frias, né? Quando a gente coloca projetos desse nos clientes, são elas que encabeçam e que são a voz dos Sim. nossos clientes para os clientes deles, né? É isso. E aí é muita responsabilidade, então por isso que a gente precisa de gente competente mesmo, né? Exatamente. E aí, quando a gente fez esse encontro, nós levantamos alguns números. A gente falou assim, vamos ver como é que foi nosso ano. Isso era outubro ainda, a gente já foi mensurando o ano. Exato. Fizemos até uma confraternização comemorando esses resultados. Aí, fala para nós um pouco, Jéssica, dos resultados que a gente apurou ao longo desse ano aí da nossa empresa. Então, desde janeiro, né, até outubro, que foi o tempo que a gente pegou esses dados, a equipe realizou 1.896 ligações, quase 2.000 ligações. E a gente, como a gente utilizou isso aqui, né, nessa confraternização que a gente recebeu, as nossas famílias estavam lá, a família das meninas estavam lá. E isso aqui, gente, foram 2 pessoas, né? 2 pessoas só. 2 pessoas fazendo, claro, para a nossa empresa, mas também para outras empresas aqui, de clientes e tudo mais. Aí a gente fez aqui uma analogia, né? Se essas ligações elas fossem transformadas em quilômetros, cada um representasse aqui 1 quilômetro, a gente teria cruzado o Brasil de ponta a ponta. Então é como se a gente tivesse aqui a nossa empresa com uma estrutura enxuta, como deve ser, porque não tem necessidade que ela seja maior. Só que a gente esteve, é como se a gente estivesse no Brasil. No Brasil inteiro, né? E aí, quando a gente faz essa analogia, é bem legal, né? Porque bem legal. a gente não tem noção do que são esse número de ligações. O alcance, né, O que alcance, a gente consegue por um custo baixíssimo, né? Não é diretamente proporcional. Na verdade, é um custo muito baixo para você ter um alcance muito grande. E a gente testemunha disso em muitos clientes. Então, a gente pega, por exemplo, cliente, eu tenho aqui um grupo, uma equipe de representantes. Às vezes, ok, aquilo faz sentido. Muitas vezes, se a gente for botar isso em contraponto, um custo, né? Custos, né? Contando como custo para a empresa, a gente vê que não compensa até que ele tenha um processo estruturado. Até que ele tenha, exatamente. De fazer ligações que compensem muito mais, que gerem menos custo e mais resultado para a empresa. Exato. Porque ali, quem não tem, né, hoje em dia, uma telefonia à disposição. O que você precisa? Qual é o custo que você precisa? Uai, é um telefone, é isso. Né? Então, é muito... Tá ao alcance de qualquer um. É sentar o bumbum na cadeira e fazer, minha gente. Com uma linha na mão, né? Então, realmente... E bem menos cansativo que você ficar na rua o dia inteiro. Imagina rodando o Brasil inteiro, no caso aí do alcance das nossas ligações, né? Rodando o Brasil inteiro para ter resultado. Então, foi um número bem expressivo, bem legal de saber, né? Sim. E aí, a gente fez ele, digamos assim, em cascata, né? Então, dessas ligações que nós fizemos, a gente atingiu diretamente, então, que a gente conseguiu ou um retorno futuro, ou oportunidades que ainda estão abertas, enfim, 588 empresas que estão, assim, ali, foram impactadas por nós diretamente, ou porque virou reunião, ou porque vai ser uma reunião futura, ou porque uma cotação foi enviada, ou para o cliente nosso, ou para nós mesmas, então... Então, quando às vezes, né, tem empresa que fala assim, eu não consigo atingir o cliente que eu quero, o meu cliente ideal. Pois a gente atingiu 588 empresas. 588 empresas que eram clientes ideais para os nossos clientes. Isso é importante porque é legal falar disso, né? Porque a prospecção a gente define antes para quem vai ligar. Então, o cliente já está esperando que, bom, aqui saiu um resultado, ou seja, foi agendada uma reunião ou veio uma cotação de uma empresa para você.
tá dentro daquelas escolhidas, não tem como ficar fora, né? Uhum. Então fica muito ajustado com a estratégia. Sim. Né? E aí a gente colocou aqui, a analogia que a gente fez nesse caso como a gente atingiu 588 empresas, a gente fez uma analogia com o estado de São Paulo, que tem 645 cidades, se não me engano. Então, estamos quase lá, né? Então, a gente colocou, é como se a gente tivesse realmente atingido empresas de todo o nosso estado Todo sem estado. sair daqui. Muito legal essa analogia, muito bom. Sim. O que mais? Aí falamos, né, com 800 decisores. Então, outra dificuldade, né? Falar com o decisor. Então, muitos dos nossos clientes falam, eu preciso abrir porta, mas eu nunca consigo falar com o decisor. Sempre eu fico na porta da empresa que eu quero vender, né? E aí, 800 decisores toparam ouvir, né? É um início de relacionamento gerado aqui, né? Então, isso é muito, muito expressivo mesmo dentro de um ano. Menos de um ano, né? Porque o ano não acabou ainda. A gente levantou esses dados até outubro. Outubro tinha começado, a gente vai dar um ano ainda só lá em janeiro do próximo. Então, é bem expressivo. É bem expressivo, realmente. E aí, fala um pouquinho, Jéssica, como que você tá vendo tudo isso agora, né? Porque você trabalhava antes sem a gente unir forças. Eu acredito que tenha tido uma diferença nisso. E o que você espera aí para o nosso futuro, né? Ah, legal. Bom, eu tô vendo mais propósito, né? Mais propósito, mais alinhamento. E vendo que o impacto daquilo que eu faço, por exemplo, tá maior. Então, é diferente você chegar lá na empresa e falar, ok, vamos aqui montar um processo comercial. Conversando sobre comercial. Então, quando você vem e traz, né? Quando você veio, agora a gente como todo, quando a gente chega e começa com um diagnóstico, eu fazia o diagnóstico, mas de novo, focado em comercial. Então, era um escopo mais enxuto, com o escopo ampliando um pouquinho, trazendo gestão. Olha, depois você vai acompanhar esses dados assim, assim, assim. O indicador que você precisa percorrer na ponta de cada um desses processos são esses e esses. Isso é uma tranquilidade, assim. É como se vale mais a pena eu sentar, fazer aquele processo, passar aquilo para o cliente mais prazeroso, porque eu sei que ele está ajustado com aquilo, sabe? Ele olha e não é um absurdo. Porque antes era muito difícil, não só do cliente olhar e falar, não, tudo bem, vou seguir aqui. Existem dificuldades e tudo mais. Mas era difícil para ele conectar, de repente, até com a identidade da empresa, com o propósito, com outras estratégias que ele tinha. É como se ficasse solto mesmo. E agora, então tem esse alinhamento, essa... É uma aderência mesmo. Uma aderência maior, tanto do empresário e mais facilidade dele colocar aquilo para acontecer na empresa dele, quanto da própria equipe, né? Em executar aquilo lá na ponta. Sim, perfeito. E a gestão sem você trabalhar a ponta, né? A parte comercial, que é onde a empresa se mostra para o mercado, ela fica bonita, né? Mas e aí o resultado? O resultado mesmo vem da minha capacidade de vender, da minha capacidade de atender os clientes da forma mais estratégica possível, mais assertiva possível, com o menor custo possível, né? Exato. Então isso foi muito legal também, essa junção. Não teria tanto resultado, né? Resultado tão expressivo se não tivesse essa parte comercial agregada na gestão, Sim, né? sim. Então, eu vejo que a gente tem um mercado muito bem definido também, que é uma coisa que nos ajuda a nós nos orientarmos quando vai prospectar um cliente, que é o mercado B2B. É um mercado forte, né? A gente conhece as indústrias aí da nossa região, a gente vê quanta empresa boa, quanto produto bom, serviço bom que a gente tem. E só que muitas empresas, né, que vendem B2B estão presas em paradigmas. Em paradigmas. Um deles, por exemplo, é fazer venda transacional, que que é a transacional? Eu estou te pedindo aqui, você me dá isso que eu estou te pedindo, e é isso. E não fazendo uma venda consultiva, que é um solucionador de problemas do cliente, né? Então, fora esse, tem outros paradigmas também que impedem essas empresas que são muito boas, que agregam muito valor à nossa região, inclusive,
de crescerem, Exatamente. né? E a gente, estando nesse mercado, a gente fica bem satisfeito também de ver o quanto esse mercado é amplo e quanto tem essa necessidade de melhoria, de crescimento, e o quanto a gente se posicionou para ajudar, né? Exatamente. E aí acaba sendo um trabalho bem satisfatório, né? Ver as empresas crescendo, entendendo que elas demais. estão presas naquele paradigma, quebrando os paradigmas, né? Fazendo uma melhor gestão, crescendo dentro da sua região. Então, eu penso que agora a gente ainda tem bastante cliente para atingir, né? Tem bastante mão na massa para colocar. Tem, querendo, eu acho que para o futuro é isso, né? A gente tem impactar cada vez mais empresas, né? Porque a gente vê, por exemplo, que a gente viu lá no episódio 2, com o Volney e com a Miriam, é satisfatório você começar lá uma reunião de diagnóstico, que eles traçam a visão e falam, putz, mas quanto isso aqui tá próximo, porque ainda não é mesmo palpável, porque tem tanta coisa a ser realizada, e aí você sai 6 meses depois, e aí ele fala, nossa, isso aqui que eu achava que ia demorar, tá mais perto do que eu pensava. Enfim. É uma clareza, né, que eles estavam no podcast, inclusive a gente falou isso. Nossa, que clareza que eles estão. Gente, em 6 meses era muita diferença, né? Então, e realmente, o empresário no começo, ele tá cansado, ele não tá conseguindo enxergar. Muita coisa parece que não é possível. Não é É possível. literalmente isso. Eu acho que eles ficam pensando quando a gente começa o trabalho, falam assim, essas meninas são loucas. Ah, eu acho que sim. Elas, não é possível. No meu mercado isso não foi, não, mas ela não tá entendendo. Pro meu produto, não. Às vezes eles falam isso pra nós, mas às vezes eu acho que eles não falam, mas pensam, né? Falam, não é possível que nós estamos falando essa loucura, né? Mas a gente vai mostrando até que eles vão enxergando, aplicando as mudanças e quando o resultado vai acontecendo, a coisa flui muito fácil. Sim. E aí o exemplo dos clientes que vieram no segundo episódio, que a clareza que eles estavam falando, eu fiquei bem orgulhosa. Sim, o nosso trabalho aí. E até uma das razões, né, da gente ter optado por uma das etapas da nossa consultoria ser a incubação, né, da prospecção, então, porque a gente entende que realmente é muita mudança, são muitas nuances, muitas camadas, né? Então a gente pega vai dar certo o seu mercado também, calma, calma que vai, né? Então a gente realiza isso aqui dentro que tá mais vivencial para nós. E aí a hora que tá fluindo, aí sim a gente desembarca nessa estratégia lá no cliente, com a gente já tendo testado, fica muito mais próximo, né, da realidade. O cliente vai falar, ok, agora, então, eu entendi que é possível, vamos começar a... É mais fácil também do cliente entender que é possível quando alguém já começou, né? Isso. Porque tem muito medo também envolvido, eu acho, né? Será que isso vai dar certo? Será mesmo que esse é o caminho, né? Então a gente encurta esse caminho quando a gente fala assim, nós vamos testar para você, nós vamos ser parte da sua empresa perante o seu cliente e tal, e é muito legal que o cliente confia plenamente na gente para fazer isso. Sim, né? Sim. Muita ética tem envolvido, tem processo, ele vê ali, né? E aí é bem legal, porque como a gente já começou e já muitas vezes acontecem até agendamentos, aí ele já vê que consegue atingir o cliente ideal, ele abraça o processo. Exatamente. Né? Aí flui de forma bem mais fácil mesmo, mas que também a dificuldade do início é parte do processo, né? Como a Miriam falou mesmo no podcast, precisa, para criar o músculo, dói, né? E faz parte até, é um processo rápido, né? Você fala assim, 6 meses demora muito. Não, 6 meses voa, né? E aí, então, é relativamente rápido para ter o resultado, a clareza que eles estão tendo hoje, por exemplo. Né? Isso. Então, a gente está muito feliz com tudo isso, com os nossos episódios que foram, vocês viram, né? Cheio de conteúdo. Foram só 2 episódios, mas foi tanta coisa que aconteceu, né? Tanta coisa importante e que faz parte da nossa essência, faz parte da essência que a gente transmite para os nossos clientes, que a gente fica feliz e aguardando aí. Aguardem também os próximos episódios. Obrigada, Jéssica, pela parceria, pelo conteúdo aqui que a gente sempre agrega quando a gente conversa, né? E eu fico muito feliz. Vamos nos ver nos próximos episódios também aqui. Estaremos aqui. Obrigada, viu? Obrigada. É isso.